Se você deixou pra montar um PC agora em 2026, assim como eu, parabéns. Nós fomos feitos de trouxa e vacilamos muito. Muito mesmo. Cara, eu me lembro da época que uma memória RAM valia R$180. Eu era feliz nessa época e nem sabia. Eu olhava pra memória RAM e falava, caraca, tá muito cara, e não comprava. E agora eu olho pra memória RAM e eu falo, caraca, tá impossível. Meu irmão, ano passado, no começo do ano, eu comprei uma memória RAM de 8 GB, né? 3200 MHz L16. Sabe por quanto ela saiu? Justamente R$180. E naquela época eu falei, pô, daqui a um tempo eu compro outra, beleza. Só que eu contei com azar, que quando eu comprei a memória, eu já tinha uma memóriazinha de 4 GB no meu PC. Eu tava melhorando aos poucos, eu ainda tô melhorando ele, infelizmente, né? Tive que deixar pro 2016, mas beleza, tô melhorando ele ainda. Aí quando eu fui colocar no outro slot, que eu ia colocar 4 mais 8 pra ficar 12. Só que aí o segundo slot da minha placa-mãe, da minha antiga placa-mãe, tava queimado. Aconteceu que eu só pude usar um slot com uma memória de 8 GB. O que eu pensei? O que eu falei comigo mesmo? Eu falei assim, bom, eu vou usar 8 GB por enquanto. Lá na frente eu compro outra placa, compro outra memória, já compro outro PC e GG. Só que eu não contava com uma questão. Eu deixei pra comprar a placa em outubro. E em outubro tava um absurdo. Tava um absurdo. E ainda assim eu não pude comprar a memória RAM. Eu tive que deixar pra comprar ela agora, em janeiro. E cara, sabe quanto eu paguei? Eu paguei 5 vezes mais. 5 vezes mais. Ou seja, se eu paguei 183 ano passado, eu paguei R$500, cara. E vocês podem falar que eu fui trouxa. Eu realmente fui muito trouxa, mas só vai encarecer mais ainda. Ou seja, se você, assim como eu, deixou pra voltar agora, nós estamos perdidamente lascados. Porque não é só a memória RAM, é o SSD, é a placa de vídeo, é a memória RAM e é todos os notebooks que existem nesse planeta, todos os celulares que existem, tudo que existe nesse planeta que vai hardware. Tudo vai encarecer. Então, nós demos muito azar nessa vida. Tudo isso é culpa de um fator. Se você não sabe, eu vou estar falando aqui agora. Inteligência artificial. Sim, aquela IA que sua avó fica compartilhando vídeo todo sábado de gatinho falante, de qualquer coisa falante. Sim, aquilo é o responsável por estar encarecendo a sua memória RAM, cara. Mas os verdadeiros culpados são os data centers. Eles estão pegando e investindo pesadíssimo nessa bolha. E eles estão fazendo o quê? Comprando muita memória RAM e lascando com nós, cara. Porque basicamente é assim. As empresas fornecedoras, que não são muitas, são pouquíssimas, obviamente elas vão cortar pro lado que tá dando mais dinheiro. E aí elas vão fazer o quê? Produzir memória RAM pra nós, meros mortais, que compramos 2 pentes de 32 GB aqui agora e só vamos comprar daqui a 500 milhões de anos? Obviamente não. Aí elas cortam a produção, elas capam metade, falam assim, não vai parar de produzir pra esses beta e vai produzindo só pros data centers. E eles vão só investindo na IA, e nós só vamos se lascando, ficando com os restos dos restos. E basicamente isso encarece tudo. Porque um console também leva uma memória RAM, um notebook leva memória RAM, uma placa de vídeo leva memória RAM. Basicamente a memória RAM hoje é o coração de muitos aparelhos tecnológicos. E aí, se a produção é cortada na metade para nós, acaba com que tudo vai subir. Isso é um mercado. O mercado funciona assim. Quanto menos tem, mais caro é. Quanto mais tem, mais barato é. É basicamente assim. Aí nós vamos ter que se acostumar a pagar 500, 600 real em um pente de 16 GB, por exemplo. Claro, os preços vão normalizar uma hora. Quando essa bolha da IA estourar, obviamente os preços irão normalizar. Só que a questão é o seguinte, eles vão normalizar, mas nós não teremos mais o normal que tínhamos há uns anos atrás. Por exemplo, as placas de vídeo, elas encareceram muito na época da mineração. Só que elas não voltaram a um preço razoável. Elas ainda ficaram num preçozinho lá em cima. Claro que com promoções você consegue deixar o preço lá embaixo. E que as placas de vídeo estavam barateando. Só que agora elas vão encarecer novamente. Mas essa é a questão. Nós perdemos essa época de uma memória RAM por R$180 ou 170. A partir de agora o novo normal vai ser uma R$230, uma de 8 GB, 220, vai ser nessa faixa mais ou menos. Já era nessa faixa, só que você ainda conseguia chegar nos R$180, entende? Aí daqui a uns dias as promoções só vão fazer você chegar até uns 220, até uns 210. Infelizmente o mercado funciona assim. Aquele ditado, a corda ela só quebra pro lado mais fraco. A empresa não é nossa amiga
amiguinha não é nosso amigo de infância, que vai ficar do nosso lado, que vai nos ajudar sempre. Ela sempre vai visar o que vai dar lucro. E no momento os data centers, eles estão investindo pesadíssimo na IA. A IA tá dando muito lucro para elas, então elas vai fazer o quê? Elas vão falar, bom, não vai investir pesado, não vai produzir pesado pra IA, cara, porque não tem jeito, é o que dá lucro, ou seja, nós estamos lascados. E tudo vai depender, talvez, vamos supor, se a bolha estourar, por algum milagre, estourar nesse ano, talvez os preços normalizem esse ano. Só que é muito difícil, só deve normalizar lá pra 2027, final de 2026, metade de 2027, mais ou menos nessa época aí. E se essa bolha nunca estourar, nós já era, nós lascamos, né? E é isso, tá acabando com nós e vamos ter que aceitar, né? Eles têm mais dinheiro, nós não pode fazer nada.